Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Aos que estão nos assistindo, também é um prazer compartilhar com vocês esse momento de aprendizado e de estudo. Bom, vamos aos nossos recados. Palestras, dia 29, terça-feira, às 20h15. Joshua, a história de um reencontro com Aloysio Rocha. Dia 30, quarta-feira, às 14 horas, Almas Gêmeas, do livro O Consolador, com Inês Vendramini. E dia 31, quinta-feira, às 20h15, Ser Feliz dá Trabalho, com Silvia Regina de Lúcia. Dia 19, que já é sábado agora, né? A gente vai ter nós teremos aqui a nossa comidinhas, das 12 às 16. Vai ter cachorro-quente, mousse de limão, maracujá, bazar de roupas, calçados seminovos. E às 15 horas teremos a palestra com Cássio Branco de Araújo com o tema Crianças que Lembram de Vidas Passadas. Nós tínhamos anunciado o Plínio teve um imprevisto, ele não vai poder vir, então vai ser o Cássio Branco de Araújo. Também já começamos a nossa campanha de Natal com as sacolinhas, então quem puder ajudar. Ainda, Cláudia, nada ainda, né, das sacolinhas? Vai chegar quinta-feira. Vai chegar quinta-feira? Então, a partir da semana que vem, tá? E com entrega dia 7 de dezembro. A nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, quem puder colaborar com a mão de obra ou com a matéria-prima. Aí depois são quadradinhos de 20 por 20, que depois são unidos formando uma manta. E nós doamos essas mantas às casas nossas aqui do bairro, as casas do bairro que trabalham com crianças e gestantes. Isso. E também aceitamos doações, roupas, calçados, acessórios, livros, novos, seminovos, roupas, o que puderem doar. E se quiserem fazer doação em dinheiro também, é só falar com a nossa secretaria. Também estamos arrecadando tampas e lacres plásticos, lacres de latas de alumínio, blister e notas fiscais sem CPF, que serão doados para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Atendimento fraterno, se alguém quiser conversar, vem um pouquinho mais cedo, uns 30 minutinhos, tem sempre um trabalhador aqui para conversar. Se não quiser conversar aqui, manda uma mensagem, um dos trabalhadores entrará em contato via WhatsApp para marcar um dia para conversar. Livros, nós temos a nossa biblioteca circulante ali, então só pegar o livro, leva para casa, lê, devolve, pega outro. E aí a gente vai se instruindo cada vez mais. O Evangelho no Lar nós falamos ao final dos trabalhos. Então vamos iniciando os trabalhos de hoje, sentando confortavelmente, o mais confortável possível na cadeira. Quem desejar fechar os olhos, que fechem. Quem desejar ficar de olho aberto, fique. Fique sempre da melhor maneira possível e mais confortável. Nesse momento, então, elevamos sempre o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais esse dia, agradecendo pelas oportunidades recebidas, agradecendo pelo momento pelo qual estamos passando. Se for um momento bom, agradecemos por podermos desfrutá-lo. Se for um momento não tão bom, agradecemos por poder passar por ele para que o nosso futuro seja melhor, para que os nossos aprendizados sejam mais constantes e que futuramente evite cairmos no mesmo erro. Que os irmãos de luz presentes também nos acompanhem na nossa jornada, nos trazendo a sabedoria para entendermos os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Pai, para que possamos não só entendermos, mas também colocar em prática esses ensinamentos, para que consigamos fazer a nossa jornada um pouco mais tranquila. Pedimos também aos irmãos aqui presentes que nos acompanhem nessa jornada, que possamos absorver o máximo possível do ensinamento e que ao sairmos, ao final dos trabalhos, possamos sair fortalecidos e melhor do que quando aqui entramos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a Dona Diva vai falar sobre... Qual que é o tema? Se a mamãe que a vovó aqui não leu, culpas e perdas. Culpas e perdas. Arruma o negócio aqui, gente. Fica à vontade. Mas eu chego lá. Um dia. Um dia, né? Não está muito longe, mas chego. Ah, mas é verdade.
Fazer o quê? Nós vamos continuando, alguém já que esteve aqui, alguém sempre, que a gente fala sempre os inimigos da nossa paz. Nós já falamos sobre orgulho, vaidade, o egoísmo, mágoas, ressentimentos, rancores, ansiedade, inquietação, preocupação, e hoje é culpas e perdas. Então nós vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há de ter arrebatá-las da minha mão. Isso falou Jesus, que está em João capítulo 10, versículo 27 a 29. Vamos refletir primeiramente sobre a culpa. Este é um sentimento íntimo e, na maioria das vezes, não declarado, que nos torna prisioneiros de fatos já vividos e dos quais nos arrependemos por nossa participação direta ou indireta nos mesmos. E em seus desdobramentos termina sempre por expressar o receio de um castigo ainda por vir. É difícil a gente pedir desculpa, né? Ou perdão. Perdão é pior ainda. Ainda desculpa a gente vai dando um jeitinho. Desculpa aí, fiz negócio, mas perdão fica um negócio meio mais pesado, né? Foi mal. Também pode ser. Foi mal. Né? A fim de pacificarmos, refletimos tais ocorrências já pertencem ao passado e a ele não podemos voltar. Então, já fizemos, vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão, se for o caso, mas não dá para voltar atrás. Por isso, quando nós formos brigar com alguém, nós temos que parar e pensar muito bem, fechar a boca e falar, devo responder ou não devo? Soco ou não soco? Vem por aí. Vontade a gente tem, mas fazer o quê, né? A não ser através do pensamento fixado nas lembranças tormentosas, a não ser que o que nós fizemos foi uma coisa muito pesada, uma coisa muito violenta, e a gente acaba se arrependendo. Eu sempre fui assim, eu penso muito antes de responder, porque assim que eu acabei de responder mal criada, já me arrependi. Falei, putz, não era para fazer isso. E a gente acaba fazendo. Tais lembranças vão retirando paulatinamente as nossas forças, a alegria de viver, o consolo da esperança no futuro. Então, quando nós guardamos muito aquela mágoa, aquela culpa, né, a gente fica remoendo aquilo, e aí vem as doenças. Elas vêm mesmo, porque nós nos castigamos com o nosso pensamento. Porque a gente não é assim. É que as pessoas provocam, né? Então a gente não tem sangue de barata, né, Terezinha? Então vamos lá. Assim de pacificar-nos, reflitamos. Tais ocorrências já pertencem ao passado e a ele não podemos voltar. Assim sendo, para vencer os nossos complexos de culpa, mudemos a nossa posição íntima. Em vez de nos mantermos vivendo os momentos dos quais nos envergonhamos, vamos fantasiando castigos merecidos que nos purificariam. Muitas vezes a pessoa está arrependida do que fez. Então ela quer se magoar, ela quer se punir, ela quer se ferir, para que aquilo não adiantou mais, gente, já foi. Inês é morta, né? Como falavam os filhos. E aí a gente fica como? A gente vai se magoando, vai se machucando, vai pensando, o estômago começa a doer, a cabeça dói, a vista fica turva, ou você fica com o apito no ouvido, você fica ruim do fígado, do estômago, fica doente mesmo, né? Porque nós nos castigamos a nós próprios. E a hora que nós tivermos que partir do outro lado, aí é que nós vamos ver mesmo o que nós fizemos certo ou errado. Aí nós vamos parar e pensar bem, o que fizemos eu não deveria ter feito, mas já fiz. Vamos lá. Idealizemos o nosso futuro, dispondo-nos às realizações que nos dignifiquem perante Deus e os que nos servem.
Vamos nos libertar do passado e tratar do nosso presente, do hoje no qual estamos vivendo, pois Deus nos deu os favores do tempo para nos redimirmos do mal, construindo o bem. Pelas mãos do tempo futuro, nós sairemos das trevas para a luz, do ódio para a construção do amor. Então, quando nós nos perdoarmos de termos feito alguma coisa errada, nós vamos sair mesmo do nosso aperto, viu? Muitas vezes as nossas doenças físicas são disso mesmo, gente. Se a gente parar para pensar, falar, poxa, eu briguei com fulano, falei mal do outro, não era para ter feito aquilo, entreguei o outro, né? E aí nós ficamos, mesmo assim, gente, nós ficamos muito perturbados e não é bom. No exemplo dado anteriormente sobre o filho desviado do caminho reto, é possível que, analisando-nos, verificamos não termos feito tudo para evitar o descaminho. E então, como libertar-nos da culpa? Então, nós vamos falar aqui o seguinte. É um exemplo que veio na outra lição do pai que o filho fazia coisas erradas e ele não achava certo. Então ele falava assim, que depois de adulto o filho segue um caminho indesejável. Nós temos os nossos filhos, eles são nossos, entre aspas, até uma certa idade. Depois, gente, é cabecinha deles. Não adianta, a gente quer falar, a gente quer, você não sabe nada, eu sei tudo. E como a gente já foi novo também, já pensou igual, já fez igual, né? Já achou que era o dono do mundo. Porque a gente, quando é jovem, é assim mesmo, a gente acha que manda em tudo, que nós sabemos tudo. Pai e mãe não sabem mais nada. Avô, então, nossa, avô, mas não é mais assim. Eu falei, mas já na minha época não era mais assim. Então, vamos fazer o quê, né? E é natural a nossa preocupação com o seu futuro, com os filhos. Mas temos que limitá-la para não nos desequilibrarmos. Porque eles escolhem a vida deles, gente. Não adianta nós querer que eles façam igual a nós. Será que nossos pais novos, nossos pais achavam certo o que nós fazíamos? Não é? Às vezes eles davam umas broncas. Na minha época não, porque era só o pai olhar e já acabava toda a farra, não é? Só dar olhar, eu falei, tá bom, nem precisa muito. Hoje em dia se olha, tá olhando o quê? Tá fazendo o quê? Né? É bem por aí. Mudou muito, gente. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender a exercitar o auto-perdão, conscientizando-nos de que nossas decisões equivocadas ou nossas possíveis omissões foram ditadas pela nossa ignorância, pelo nosso baixo nível de entendimento na ocasião em que erramos. E, em segundo lugar, recordemos mais uma vez que o Filho, como espírito imortal, possui liberdade para seguir o caminho do bem ou do mal, né? Cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade de escolha. Então, nós não mandamos nada, gente. Quem tem filho adolescente já vai ficando com as barbinhas de molho, porque é bem por aí, viu? Então, nós colocamos nossos filhos sob a proteção de Deus e de seus anjos protetores. É o que mais a gente pede, né? Quando um filho sai, quando um neto sai. Através de prece sincera, e substituímos nossas lágrimas de arrependimento pelo suor do trabalho no bem junto aos pobres, às crianças, aos velhos, aos mendigos e aos encarcerados. Então, em vez de a gente ficar chorando que o filho não chega, vamos dar o nosso tempo para ajudar outras pessoas. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Todo mundo tem. Então, nós fazemos aquilo que nós queremos na hora que a gente tem. E, às vezes, muitas vezes, coitados, os jovens, eles não têm aquela percepção que a gente já teve, que a gente já passou por tudo aquilo, sabe que não é fácil, que a vida não é boa para todo mundo, que tem gente boa e tem gente não tão boa, né? É bem assim, gente. E o sorriso de amizade de cada um desses irmãos irá apagando da nossa consciência as manchas dos nossos erros.
porquanto o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando nós dermos de nós, não é que a gente não vai ter mais, a gente já fez, é que nenhum vaso, ele quebrou, você não quer jogar porque você gosta daquele vaso, então você cobra. Mas toda vez que você olhar para aquele vaso, ele está rachado e fala, eu quebrei o vaso. Aí você fica se punindo, fica se culpando. Mas nós não temos que ser assim. Quebrou o vaso, vamos jogar fora, vamos cuidar da vida que a morte é certa, viu, gente? Todavia, os complexos de culpa, quando muito acentuados, desequilibram as almas sensíveis e frágeis. Desequilibra mesmo. E por isso não se pode dispensar o auxílio de um bom psicoterapeuta, embora a ajuda da prece e o apoio familiar sejam insubstituíveis. Então eu acho que nós temos que rezar, mas apoiar. Muitas vezes os pais acabam desistindo, porque hoje as drogas estão campeando por todo canto, gente, por todas as famílias. Acho que não tem uma família assim que não tem um que já experimentou, já fez alguma coisa, mas a família tem que estar sempre unida para dar a atenção, segurar as pontas ali, tá bom? Senão eles não precisariam vir nas famílias, como eu falo sempre dessa ali. Eles viriam de chocadeira, né? A gente tinha os filhos, ficava na chocadeira, cada um ia viver sua vida. E não é assim. Deus empresta esses filhos para nós. Ele nos cede e fala, estou emprestando, você vai me devolver bonitinho. Né? Às vezes, a gente não consegue. Então, quando nós não conseguimos, nós vamos num cantinho e conversamos com o nosso pai lá em cima. Ó, estou fazendo o que eu posso, mas eu não posso tudo. Né? A gente não pode mesmo. Reflitamos agora sobre as perdas. Nós sempre identificamos as perdas como uma grande dor, não é assim? A gente perde uma coisa material, mas mais quando é uma pessoa da família que a gente não perde, viu, gente? Nós não perdemos essa aí. As raízes dos sofrimentos provocados pelas perdas estão no apego a todas as coisas que julgamos nossa. Nada é nosso. Nada. A nossa vida pertence a Deus. Nós só estamos aqui para resgatar coisas que fizemos no passado ou para ajudar alguém, né? Para fortalecer, para pôr filho no mundo, para poder uma alma, um espírito reencarnar para que ele possa também progredir, evoluir, né? E a gente faz muito bem isso aí. Nós apegamos-nos a tudo, desde roupa, joia, carro, casa, até o dinheiro. A gente, isso aqui eu não vou gastar, vou guardar, guarda, chegou o cara lá de fora, dá o dinheiro aqui e leva embora. Né? Foi o que aconteceu já com, acho que com muita gente aqui, principalmente eu. Desde o poder, autoridade, fama, até a posição social, que nos garante desde o afeto de amigos até a atenção dos entes queridos, proclamados como razão do nosso viver. Então a gente se apega a tudo, não quer perder amigo, não quer perder pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nada, irmão, nada. Né? A gente é muito apegado. E nós não estamos aqui de passagem, gente. Você chega e depois de um tempo o avião sobe, ou o trem chega na estação e a gente é obrigado a embarcar. É verdade, nós valorizamos de tal forma as coisas julgadas boas para nós, que perdê-las se constitui um acontecimento verdadeiramente catastrófico, levando-nos ao desespero e maldizermos a vida. Poxa, mas tinha que perder, tinham que me roubar, tinha que morrer agora, tinha que levar o carro agora. Olha quanta coisa a gente tem para reclamar. E pior que a gente reclama, né? Pior é isso. Aliás, quando disso tomamos conhecimento, contrastamos-nos, tentamos consolar quem está sofrendo. Mas no íntimo nós afirmamos, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo. E fica tudo por isso mesmo.
Nem por um momento nos detemos a refletir como realmente nos comportaríamos se tais fatos acontecessem conosco. Pensar no que faríamos é pessimismo? É criar um baixo astral? Refletir sobre a nossa reação diante de uma perda significa falta de fé em Deus? Não cremos, mas existem pessoas que pensam assim. Né? Nós, pessoas muito pessimistas. Quebrou, acabou, quebrou, a gente põe outro, não é? Você caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é assim que se fala? E é bem por aí, viu, gente? Nós temos que fazer isso mesmo. Qualquer situação, tudo vai passar. Nada fica permanente, perene ali. Só fica se nós quisermos. Só fica se nós batalharmos. Não, vai ficar porque eu quero sofrer, eu sou masoquista. Eu vou chorar. Eu vou ficar o tempo todo. Então a gente vê que as pessoas, quando nós somos muito masoquistas, as pessoas no começo fica todo mundo ali bonitinho. Daqui a pouco vai, oh, fulano, eu vou viajar, outro vai não sei para onde. E a gente acaba se ficando sozinho com as nossas dores. Estas são afirmativas dos que desejam fugir da realidade da vida, porquanto os acontecimentos bons ou maus pertencem a todas as criaturas humanas. Graças a Deus não estamos sozinhos, gente. Está todo mundo aqui, sofrendo, caído, tropeçando, levantando, né? E devemos estar preparados intimamente para enfrentá-los. Da mesma maneira que, ao nos decidirmos viajar num navio, nós devemos o quê? Ficar com salva-vida ali embaixo do braço. Vai que, né? Vai que afunda, a gente está ali. Entre estarmos ansiosos, inquietos e preocupados por situações que não sabemos se vão ocorrer ou não, e estarmos preparados para vivê-las com naturalidade, vai uma distância muito grande. Então a gente sabe, se vai ocorrer um temporal, já foi, né? Mas vem outro. Aí nós estamos agora preparados, você já põe vela, você já arruma umas lanternas, né? Só não dá geladeira, né, Marco? Essa semana eu peguei todas as coisas do congelador e levamos para a casa dele. A casa dele tinha luz, a minha não tinha. Então, teve que fazer isso daí. Mas enquanto, está vendo, não adiantava, olha agora, não tem luz, como que eu faço? Vamos resolver, gente, usar a cabeça. Deus nos deu a inteligência para isso. Para usarmos os nossos momentos, a nossa cabeça, a nossa inteligência e tudo mais. E essa distância é coberta pelos conhecimentos que pudermos adquirir sobre a transitoriedade dos bens materiais, a função da dor, a imortalidade da alma, o porquê da vida e da morte. Com uma visão clara a respeito destes temas, as perdas serão aceitas com tranquilidade daquele que sabe, e porque sabe, crê. E porque crê, não desespera. Então, vamos lá, né? Vamos meditar um pouquinho. A perda dos bens materiais não nos atormentará se o considerarmos como empréstimos usufruídos por nós na terra, devendo ser devolvidos no momento em que a deixarmos. De fato, é isso mesmo. A gente perde os bens materiais, mas a vida fica. Eu acho que a riqueza maior que nós temos, que nós devemos conservar, é a saúde. A gente tendo saúde, você faz qualquer negócio. Né? Arruma trabalho, não arruma, ajuda alguém, pega troco, dá para comer alguma coisa. Mas sem saúde, dinheiro nenhum compra. Ah, mas dinheiro é bom. Ah, ninguém fala que não é bom. A gente tem mais tranquilidade para fazer isso, para comprar, para viver. Mas a saúde não tem dinheiro que pague. Até o milionário, bilionário, trilhardário, se ele está ruim, tanto que a gente já viu quantos aí foram embora. Porque o dinheiro não resolveu nada, né? Para ele não naquela hora.
A perda de poder, fama, autoridade, posição social, com que ornamos nosso nome, o tempo terminará por consumir, permanecendo apenas a lembrança do que construímos com esses valores em favor dos companheiros de jornada. Posição social, quando a gente é mais novo, a gente adora, né? Posição social. Depois você vai ficando mais velho, vocês vão ver, quem não ficou ainda, vai ver, pô, não tem posição social, nada, deixa pra lá. Né? Tô comendo, bebendo, tô com saúde, tô andando, tô ouvindo tudo. Né? Porque posição social dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Você tem que comprar roupa, sapato, você tem que estar sempre, né, bonitona, não sei o quê, para sair, não sei não, o falatório, né? Então é bem por aí. Né? Vamos pensar, botar a cabecinha para pensar. Natural é a saudade sentida com a perda de um ente querido. Todavia, se substituirmos a palavra perda pela palavra ausência, melhorou, né? Seremos levados a considerar essa ausência como resultado de uma viagem a um país longínquo para o qual nós não podemos ir. Então, quando um da nossa família se ausentar perenemente, a gente vai pensar, o fulano foi viajar e foi mesmo. É uma viagem que faz do outro lado. A gente está aqui só de passagem, gente. Não tem mais nada. Quando acreditamos na existência do mundo espiritual, sentimos mais conforto, pois a cada dia que passa, estamos mais perto do reencontro com aqueles que julgávamos ter perdido. Então a gente sabe que a hora que nós tivermos que partir, sempre tem a avó, o avô, né, que vai nos aguardar, a mãe, o pai, que seja. Então a gente sabe que não vai ficar sozinho lá. Vai falar, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Está escuro, está claro. A gente não sabe como é que vai ser lá, né? Portanto, quando a saudade nos tomar o coração, transformemos a perda em ausência e estaremos dando o primeiro passo para aceitar esse item da lei da vida. Entretanto, para a garantia de nosso equilíbrio, devemos dar um segundo passo, no sentido de uma aceitação ainda maior, que é compreender que no fenômeno da morte, somente o corpo morre, libertando o espírito imortal. Então pode falar o que quiser. Aqui nós fomos criados, gente, que a morte é um castigo. Né? Você vai ser castigado, vou te matar. E é uma desvencilhando desse corpo e indo para outro canto. A saudade continua, com certeza. Mas a certeza da imortalidade do espírito, passaremos a sentir nosso ente querido conosco, invisível e não mais ausente. E esta certeza nos libera da inconformação da rebeldia diante das determinações divinas, da saudade tormentosa e doentia. Então nós não devemos sentir, logicamente, a saudade, mas é assim, quando a gente tem muita saudade, a gente deve comentar ou conversar com a pessoa que foi embora. Né? Às vezes eu, mãe, fazendo um negócio, porque eu me sinto filha ainda. Eu sou avó, mas eu me sinto uma filha. A filha é aquela que precisa da mãe para conversar, para bater um papinho, para falar, mãe, hoje o dia está assim, não sei o quê. Mãe, está tudo bem aí? Então, é bem gostoso, você não fica tão triste, você não fica magoado, não fica muito angustiado e não fica doente. Né? Então, aqui para terminar, culpas e perdas, elas criam desconforto. Podem ser perfeitamente superadas, se vivenciarmos utilizando os valores do conhecimento e da fé. Então, se nós tivermos a fé, nós não vamos sofrer tanto pelas nossas culpas e perdas. Né? Segundo a palavra de Jesus,
nenhum de nós se perderá no caminho e nada nos arrebatará da sua mão. Então nós sempre vamos lembrar que Ele está sempre ao nosso lado, que o plano espiritual está do nosso lado, todas as vezes. Por isso nós devemos ouvir às vezes o nosso pensamento. Hoje eu estou pensando num negócio, bobagem, não é. Se a gente está pensando uma coisa que nem estava no dicionário, nós vamos falar, não, alguém está me dando a dica, eu vou lá. Vamos ouvir, né? O nosso grilo falante, né? Pinóquio tinha um grilo falante, era o espírito que ficava ali, o outro estava, vamos embora para lá, e o outro bonitinho, não, vai direitinho aqui, fica bonitinho. Então é só nós pensarmos, gente, tudo vai se resolver. Se não hoje, amanhã, se não amanhã, depois da manhã, mas para nós está tudo preparado, tudo organizado, tá bom? E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos seguindo então com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos ainda mantendo a nossa vibração, os nossos pensamentos elevados e vamos aguardando as mensagens do plano de luz. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do nosso irmão Jesus, para que possamos dar mais um passo na caminhada para Deus. Aqui vieram, amigos, ouvir a palavra. Esperamos que tenham entendido e levem para suas casas o que vocês aprenderam para pôr em prática. Não só, amigos, vocês têm que ouvir, têm que analisar, têm que pensar. Não só aceitar e falar, está tudo bem, não está. Sejam fortes. Sejam bons.
para vocês mesmos. Sejam felizes, que é isso que o nosso Pai maior quer. Amem-se. Aceite os seus familiares como são, pois muitas vezes é através deles que vocês vão ressarcir coisas de vidas passadas. Olhem nos olhos uns dos outros, que os olhos, meus amigos, é a janela da alma. É ali que vocês vão ver uma pessoa boa, uma pessoa sincera, corajosa, batalhadora. E eu espero, amigos, que o que vocês hoje vieram aqui nesta casa buscar, vocês possam levar para suas casas. Que vocês possam ter uma semana de muita alegria, de muito amor, de muita batalha, de muito sucesso. E por que não, de muita saúde. Agradeçam sempre a Deus por tudo. Agradeçam as horas boas e as não tão boas. Agradeçam a família que vocês têm, que lhes foi encomendada para a sua evolução. E assim, eu peço a Deus que ilumine todos vocês, que ao saírem vocês daqui, possam sair melhores do que quando chegaram. Que assim seja, amigos. Graças a Deus e graças a Jesus. Após as mensagens, vamos agora doar um pouco das nossas energias, dos nossos bons pensamentos aos nossos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibração. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais ajudadas por todos nós tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e que sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos, vocês vão tomar passe, toma um pouco de água. Quem tiver em tratamento, volta para o salão.
um segundo passe e mais um pouco de água. Aos demais, espero encontrá-los sábado, aqui, dia 19, tá? E vamos levar as duas mensagens que ficaram hoje. A primeira, do Evangelho. Se a perda estiver muito pesada, troque por ausência. Se continuar pesada, troque por até logo. E outra mensagem que foi passada aqui também. O mandamento diz honrar pai e mãe, não diz amar. Então precisamos, amor se conquista, mas honra a gente deve sempre. Então vamos levar esses pensamentos e a gente se encontra na próxima sábado. Quem vai fazer isso? Você. Eu mesmo. Então vamos encerrando mais essa primeira parte dos nossos trabalhos, expressando a nossa gratidão por essa oportunidade, agradecendo a todos os amigos aqui presentes por poder compartilhar o tempo de vocês conosco e nos permitirem estarmos aqui também, e pedindo aos irmãos de luz que nos apoiem sempre em nossa jornada, que a jornada possa, se não for possível que ela seja calma, que pelo menos a gente consiga se levantar mais vezes do que caímos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.